Amazonas. Localização. Estado da região norte, na Amazônia brasileira, atravessado pelo Equador ao norte. Ocupa uma área de 1.564.445 km². É a mais extensa das unidades políticas do país. O Amazonas fica na região norte do mapa do Brasil e é um dos 27 estados. Ele tem 62 municípios, 13 micro-regiões e 4 mesorregiões. O Amazonas é a cidade mais extensa do país. Na sua localização, faz divisa com Venezuela e Roraima a norte, Pará ao leste, Mato Grosso a sudeste, Rondônia ao sul, Acre ao sudoeste e Colômbia ao noroeste. O Amazonas é um dos poucos estados brasileiros que não possui litoral, mas possui a maior bacia hidrográfica e o maior rio do mundo. Parte física. O Amazonas apresenta uma grande parte física. O seu relevo é bastante elevado, e 85% da sua superfície está entre menos de 100 metros de altitude. O ponto mais alto do estado é o Pico da Neblina, com 3.014,39 metros de altitude. O estado está situado sobre uma ampla depressão, com cerca de 600 km de extensão. A planície predomina. Vegetação. Cultura do Amazonas. O artesanato do Amazonas é variado de destaque, com muita influência da cultura indígena. Atualmente, o artesanato da região vem se aprimorando com vários elementos da floresta, sendo incorporado às joias, as chamadas biojoias. Em geral, usam-se elementos da floresta como conchas, sementes e cipós. O Teatro Amazonas, mandado construir pelo governador Eduardo Ribeiro, é também um dos exemplos de lugares turísticos do Amazonas. O Festival Folclórico de Parintins também é um destaque na cultura amazonense, sendo uma grandiosa referência nacional. A valorização do manejo da floresta como fonte de renda contribuiu para que o Amazonas enfrentasse o desafio de reduzir o desmatamento em 21% em 2003, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE. O IDH do Amazonas é 0,780 em 2000 e sua economia corresponde a 3,4% do PIB nacional. Na atualidade, através do calendário de feiras nacionais e internacionais da Amazônia, sob a sigla FIAM, na SUFRAMA, atrai diferentes investidores, brasileiros de outras nacionalidades, a investir nos diferentes polos tecnológicos existentes na região e, principalmente, no Polo Industrial de Manaus, o PIM. Em franco desenvolvimento, os estrangeiros podem conhecer grandes oportunidades de negócios que o potencial econômico da Amazônia proporciona e é capaz de oferecer, como sua infraestrutura, mão de obra qualificada e várias outras vantagens competitivas. As feiras promovem o potencial econômico da região, inclusive produtos industrializados de ponta e regionais, feitos com base em matérias-primas locais, assim como atrativos turísticos visando o desenvolvimento sustentável, estimulando o intercâmbio comercial, cultural, científico e tecnológico. Vegetação. Sobressai matas de terra firme, várzea e igapós. Toda essa vegetação faz parte da extensa e maior floresta tropical úmida do mundo, a Ileia Amazônica. Os solos são de terra firme do tipo laterístico. Solos vermelhos a zonas úmidas e quentes, cujos elementos químicos principais são hidróxido de alumínio e ferro, propícios à formação de bauxita e, portanto, polos para a agricultura. Amazonas tem 98% da sua área florestal intacta. Localização. Rio de Janeiro é uma das 27 unidades federativas do Brasil. Situa-se na porção leste da região sudeste, tendo como limites os estados de Minas Gerais, Norte e Noroeste, Espírito Santo, Nordeste e São Paulo, Sudoeste, como também o Oceano Atlântico, Leste e Sul. Ocupa uma área de 43.696.054 km², sendo pouco maior do que a Dinamarca. Sua capital é a cidade do Rio de Janeiro. Geologia.
O embasamento cristalino do Brasil constitui uma estrutura fundamental no relevo no estado do Rio de Janeiro, suas rochas, granitos e garnizes. As mais antigas do território nacional sofreram grandes alterações tectônicas, desenvolvendo-se em falhamentos terciários, que deram origem aos alinhamentos da serra acompanhados na linha do litoral. A cultura sobre o Rio de Janeiro. A pujança cultural do estado está espelhada principalmente na capital, a cidade do Rio de Janeiro. O município de Niterói, nos últimos anos, começou uma grande revolução nesse setor quando houve a inauguração do Museu de Arte Contemporânea da cidade, obra de Oscar Niemeyer, e em breve inauguração do Caminho Niemeyer, o projeto do mesmo arquiteto do MEC, que contara com teatro, cinema, museus, igreja e um centro de memória. Economia. O estado do Rio de Janeiro ocupa o lugar de segunda maior economia do Brasil. Para isso, conta com um parque industrial e principalmente a indústria do turismo, uma vez que a capital do estado é reconhecida como a cidade maravilhosa e é reconhecida internacionalmente. A economia do estado é diversificada, o parque industrial é composto por indústrias metalúrgicas, siderúrgicas, químicas, de alimentos, mecânicas, editorial e de celulose. A principal atividade econômica do estado do Rio de Janeiro está ligada ao setor terciário e essencialmente à prestação de serviços. A hidrografia. Sucedem-se em faixas estreitas de três componentes principais do quadro morfológico do estado: a Baixada dos Maciços, Litoral e Planalto. Apresenta o estado de um relevo bastante acidentado. Clima. Predomina o estado do Rio de Janeiro os climas tropical, baixadas, e tropical de altitude, Planalto. Na região metropolitana do Rio de Janeiro, domina o clima tropical semiúmido, com chuvas abundantes no verão, que é muito quente e invernos secos, com temperaturas amenas. A temperatura média anual é de 22 graus a 24 graus e o índice pluviométrico fica entre 1.000 a 1.500 milímetros anuais. Nos pontos mais elevados da região serrana, limite entre Baixadas Fluminenses e Serra Fluminense, observa-se o clima tropical de altitude, mas com versões de pouco quentes e chuvas e invernos frios e secos. Características físicas. Devido à ocupação agropastoril, o desmatamento modificou sensivelmente a vegetação original do estado. Atualmente as florestas ocupam um décimo do território fluminense, concentrando-se principalmente nas partes mais altas das serras. Há grandes extensões de campos produzidas pela destruição próprios para a pecuária, e no litoral e no fundo das baías, registrando-se a presença de manguezais, conjuntos de árvores chamadas mangues, que crescem em terrenos lamacentes. A vegetação é verde e azulada. História. O litoral do território que corresponde ao atual estado do Rio de Janeiro começou a ser explorado logo após o descobrimento do Brasil. As expedições que procuravam estabelecer os primeiros contatos com a terra revelada por Cabral iniciaram desde 1502, o reconhecimento do qual resultou a notícia da abundância do pau-brasil, de grande procura nos mercados europeus. Tanto a Baía da Guanabara, que se imaginara ser uma embocadura de grande rio descoberto no mês de janeiro, dando nome de atribuído à região, com a área de Cabo Frio despertaram interesse nesse particular, atraindo principalmente os franceses que ali se vinham abastecer. Nunca vi ninguém viver tão feliz.